Então, nessa segunda parte aqui do nosso Evangelho no Lar, nós vamos continuar aqui estudando aquele capítulo intitulado Tcherenzig e os Cinco Agregados, né? É muito importante que a gente tenha consciência do que são esses cinco agregados e qual é a importância que eles têm para nós no caminho espiritual. Por quê? Porque os cinco agregados é simplesmente o que constitui essa nossa personalidade humana, né? A gente encarna e nós temos um corpo, né? E a partir desse corpo a gente vai ter as nossas sensações, né? Vai ter a nossa capacidade de perceber o mundo, as percepções, né? Terceiro agregado. Vamos ter nele, né? Porque ele está conectado com o nosso perispírito, vamos ter nele acumulado todas as nossas formações kármicas desta vida e de vidas passadas, né? Que é a estrutura kármica que tem em nós e que vai determinar a forma como o nosso corpo se constitui, né? A gente sabe que muitas pessoas nascem com deficiências, outras nascem com talentos. Por quê? Porque todo esse passado ele se reflete aqui, né? No nosso componente físico, né? Que é a nossa forma, né? No budismo eles chamam isso de forma, né? E se reflete na capacidade que nós vamos ter de processar nossas sensações, nossas percepções, de trabalhar com nossas estruturas kármicas e de gerar as seis consciências. Quais são as seis consciências? Visual, auditiva, né? Olfativa, gustativa, tátil e mental. Por que essa questão das consciências também é importante? Porque, de acordo com a forma como a gente lida com as nossas estruturas kármicas, nós vamos formando consciências positivas ou negativas. Por exemplo, consciência auditiva, eu posso ficar me lembrando só daquilo que me desagradou. Só das horas que eu fui ofendido, só das horas que as pessoas foram grosseiras comigo, falaram de maneira áspera, a hora que eu ouvi uma música ruim, enfim. Eu não consigo ter aquilo que uma mensagem que nós sorteamos aqui há algum tempo, que chama ouvidos, né? A gente não consegue ter os ouvidos para ouvir, porque quando Jesus fala ouvidos para ouvir, é ouvir o que é bom, é ouvir o que nos faz avançar, é ouvir o que nos traz serenidade, é ouvir o que nos motiva a ter uma vida mais construtiva para nós mesmos e para o nosso próximo, né? Então, essa questão dos cinco agregados, ela é, digamos assim, o conteúdo de toda e qualquer doutrina. Por exemplo, na doutrina espírita não se usa essa expressão cinco agregados, isso é uma expressão budista, mas se usa o tempo todo o ego. É a mesma coisa. A única diferença é que o budismo ele procurou detalhar isso, esmiuçar isso. Ego, mas aí é composto de quê? Porque o Buda ele tinha muito essa visão. Tudo que existe nessa vida material é composto, né? A gente pega, eu já falei várias vezes o exemplo dessa mesa, ela tem pregos, ela tem madeira, ela tem verniz. Então ela é composta, ela não surgiu por si mesma. A nossa personalidade também, o nosso ego também. São esses cinco fatores, esses cinco agregados, eles chamam agregados por quê? Porque eles estão juntos, né? Eles funcionam em conjunto, dando a impressão de que é uma coisa só, né? Por um lado por um lado ela é, mas é importante que a gente saiba analisar, né, essas coisas que aparentemente são uma coisa só, porque quando a gente vê que elas não são uma coisa só, a gente consegue analisar com mais profundidade, né? E a gente vai ver isso aqui ao longo do texto. E o caminho espiritual ele exige muito isso, que a gente detalhe as coisas, né? Que a gente não fique na superficialidade. Então a aparência de que é uma coisa só, mas não é. Dentro dessa coisa tem cinco elementos atuando de maneira bastante complexa. E a gente precisa se dar conta dessa complexidade porque nós somos arrastados por ela o tempo todo. Os impulsos que nós temos é por causa exatamente da forma como esses cinco agregados interagem entre si, né? Então, na continuação aqui, o Lama ele diz o seguinte: olhando para todas as construções a partir da perspectiva de lucidez, de Rigpa, que é a palavra para lucidez em tibetano, se diz: a forma não é sólida, a forma é vacuidade. Todas as formas são expressões da vacuidade original, surgem dela e retornam a ela, brotam da luminosidade presente na vacuidade. Do mesmo modo, todas as sensações são manifestações de luminosidade e vacuidade. E também as estruturas internas e as percepções são manifestações disso. E todas as consciências e identidades também são manifestações dessa fonte inesgotável. Então, para a gente entender isso, o que o Lama está dizendo aqui?
Aquela mesma coisa que nós falamos em relação aos objetos materiais se aplica ao nosso eu, esse eu material, né, que a gente está falando aqui. Então, Benício, Vera, né, Emmanuel, Benedito, todos nós somos um composto desses 5 agregados, né? Mas o que ele está dizendo? Que da mesma forma como quando eu olho, por exemplo, para esse óculos, né? E quando eu olho para ele superficialmente eu vejo um óculos, mas quando eu olho para ele de maneira mais apurada, mais penetrante, né? Que é uma coisa que a gente tem que desenvolver, uma mente penetrante para poder avançar. Eu vou procurar o óculos, aí vou ver que ele tem aqui 2 perninhas, 2 lentes, tem a armação e não acho o óculos. E o que eu quero dizer com isso? Para a gente entender o que é vacuidade. Né? O conceito de vacuidade no budismo ele significa isso, que todos os fenômenos, todos, sem exceção, inclusive nós mesmos, não temos essa existência sólida que a gente imagina. Se a gente parar, analisar, pensar e observar, nós vamos perceber que a gente não encontra o objeto no próprio objeto, só nele, por si mesmo. Falei já várias vezes aqui, né? Não significa que não tenha nada aqui, nós estamos vendo que tem. Seria um absurdo dizer que não tem. Aí a gente ia para o outro, dizem que a linha divisória entre a loucura e a sabedoria é muito tênue, então a gente tem que ter um certo cuidado, né? Porque muitas pessoas que estão no hospício vão falar assim, não existe nada. Não, existe alguma coisa, mas ela não... O que significa a vacuidade? Esse conceito é muito importante que a gente entenda, porque daqui para frente ele vai surgir muito. A vacuidade significa que eles não existem do jeito como a nossa percepção comum imagina que eles existem. Né? Então, na semana passada, eu comentei com vocês a respeito da questão, por exemplo, da mesa, não sei se foi semana passada ou retrasada, que quando o carpinteiro chega e fala pra gente assim, ele chega na nossa casa, vou construir uma mesa para vocês, né? Aí chega com uma tábua, chega com os galões de tinta de verniz, chega com pregos, né, e tudo. E aí ele diz, vou construir. Aí eu olho para ele e digo assim, ele está construindo uma mesa. E não tem nem mesa para eu ver. Mas onde é que ela já está? No olho da mente. E depois que ela é construída, o que ele fez? Ele pegou todos esses elementos que não são mesa, prego, verniz, madeira, juntou e a gente vê mesa, né? Então o que quer dizer? Que não é que a mesa não exista, ela está aqui na nossa frente, nós estamos sentados aqui estudando em torno dela, mas não existe da forma como nós imaginamos, ou seja, por si mesma, né? Eles vão usar uma outra expressão, do seu próprio lado. Ela só consegue existir na medida em que tenha observadores, que somos nós aqui em torno dessa mesa. Aqui, por exemplo, nós temos o quê? 3, 6, 7 observadores que vão concordar que isso aqui é mesa. Porém, se nós chamássemos um observador que não pertencesse à nossa cultura, por exemplo, um índio, desses que vivem no meio da Amazônia, né, que não usa isso e nunca viu e nunca ouviu falar nisso, né, ele olharia para isso e ele não teria sequer um nome, e muito menos pensaria que isso tem qualquer função. É compreensível isso, pessoal? Então, o que significa a vacuidade? Que o objeto ele só existe na dependência de que exista um observador para ele existir. Mas aí vem o nosso capítulo de hoje, né? E o observador, né? Por exemplo, vamos supor, né? Eu olho para mim assim e falo assim, não, eu sou Benício, nasci no Rio de Janeiro, e tal, etc. Tem o meu pai, né? Meu pai é fulano de tal, é Benício também, né? Benício Neto, tem a mãe, Marisol, etc. Mas esse observador, ele surge a partir de quê? De elementos também, vamos dizer assim, externos a ele, né? Porque vocês vejam que para eu me definir, eu preciso me definir como alguém, vocês viram que eu usei aqui várias definições, que não sou eu, né? Aí vão dizer assim, que eu fui professor, né? Que eu sou professor, que eu sou... que eu gosto, sei lá, de fazer exercício físico, etc. Eu estou sempre me definindo a partir de quê? Da minha relação com o mundo externo. Então, o que é o ponto importante aí? É que nós também vamos surgir como uma identidade na dependência do mundo externo, ou seja, o mundo externo é inseparável de nós, né? Quando eu digo que um índio é índio, né? Eu falei o exemplo do índio agora há pouco, por que eu digo que ele é índio? Porque ele constrói ocas, porque ele mora em ocas, porque ele vive na selva, porque ele usa arco e flecha. E quando eu digo que eu sou um ser civilizado, é porque eu sou civilizado porque eu ando de carro, né? Porque eu construo, né? A gente constrói casas, mora em casas, né? De alvenaria, né? A gente tem estradas.
Então, a minha identidade, ela surge também na dependência do mundo externo. Percebe? Então, esse conceito de vacuidade, ele se aplica aos objetos que a gente olha, mas se aplica também a nós, como sujeitos observadores, ou seja, o externo e o interno são inseparáveis. É compreensível isso, pessoal? É compreensível? Por que isso é importante? Porque significa que o tempo todo a nossa própria existência individual, ela é um processo, né? Então a gente não precisa, por exemplo, quando estiver sofrendo, ficar dizendo, eu sou uma pessoa doente. Não, nós não somos, é um fluxo, daqui a pouco você pode não estar mais. Jesus fala, né? O céu e a terra passarão, só minhas palavras vão de ficar. Ou seja, as coisas desse mundo, todas elas, inclusive nós, a nossa própria identidade, ela muda o tempo todo, né? A gente nasce e morre várias vezes, já falamos isso aqui, né? A gente morre quando se aposenta, morre quando, né, se transforma em um adolescente, morre a criança, né, e nasce o adolescente, né? Morre o profissional e nasce o aposentado, né? Morre o empregado e nasce o desempregado, né? Ou morre o desempregado e nasce o empregado, né? Então o tempo todo a nossa existência ela se mostra como um fluxo, e nós também somos esse fluxo. Por quê? Porque eu até já falei isso há muito tempo aqui. Vamos pegar a parte mais estável da nossa personalidade humana, o nosso corpo, né? Eu já fiz esse raciocínio aqui, nós vamos agora, para aprofundar nesse assunto, refazer. O nosso próprio corpo, a gente não consegue saber onde é que ele começa, onde é que ele termina, né? Por quê? Porque, por exemplo, tem um ar aqui fora agora. Eu vou dizer assim, na minha visão comum, eu vou dizer assim, não, esse ar não pertence ao meu corpo, como de fato não pertence. Aí eu respiro. Agora esse ar já faz parte do meu corpo. Aí o ar que estava no meu corpo, que eu dizia, não, esse ar faz parte do meu corpo, está dentro dos meus pulmões. Já não está mais. Então, há uma interação constante, né? Onde o corpo está em permanente transformação. Eu só citei o exemplo da respiração, mas tem a alimentação, entra, sai, né? Então, isso é para mostrar que a nossa existência, ela tem também essa característica, além da característica da vacuidade, ela tem a característica da inseparatividade. Tudo está muito conectado. É muito difícil estabelecer limites. Na verdade, esses limites eles são artificiais. Inclusive, uma coisa importante também da gente introduzir agora é o conceito das duas verdades de que o budismo fala. Ele diz que tem duas verdades. Tem a verdade absoluta e tem a verdade relativa ou convencional, né? Então, por exemplo, quando eu falei da mesa, né? A mesa, ela existe como uma realidade convencional, relativa. Por que relativa? Relativo significa o quê? Ela está relacionada com alguma outra coisa, ela depende de alguma outra coisa para existir. Ou seja, se não tiver esse observador que vê a mesa, não tem mesa. Percebem? Né? Se vier o índio aqui, não vai ver a mesa, né? Da mesma forma, para a gente existir, nós estamos o tempo todo, né, absorvendo o oxigênio da atmosfera, os alimentos, né? Ou seja, nós estamos também na dependência do mundo externo, ou seja, toda a existência nossa ela é interdependente, né? E isso falando só do corpo. Agora, se a gente falar da mente também, né? A todo momento a gente está tendo sensações, por exemplo, agora mesmo sensações auditivas, né? Vocês estão me ouvindo, eu estou ouvindo também a minha própria voz, né? Estamos vendo várias coisas. Então a nossa mente já está tendo sensações novas, percepções novas, a estrutura kármica já está se modificando, e é por isso que nós estamos sentados aqui, né? Para modificar para melhor, né? Ter uma estrutura mais apropriada ao avanço no caminho espiritual. E as nossas consciências, né? Visuais, auditivas, etc., estão se renovando o tempo inteiro, né? Então, embora para os nossos sentidos, que são muito grosseiros, tudo pareça estático, né? Parece assim que a gente, eu olhando aqui, eu não estou vendo, por exemplo, mudanças no corpo do Benedito, né? A não ser os movimentos que ele faz, mas mudanças assim na estrutura eu não estou vendo. Mas a gente sabe que as células ali estão se renovando, como no meu corpo, como no corpo de todos nós, né? A gente não está vendo também a nossa mente se renovando, a gente normalmente se relaciona com a nossa mente como se ela fosse uma coisa sempre a mesma, né? Mas não é, ela está também se modificando o tempo inteiro. Daí porque é necessária a vigilância. Porque como as coisas estão em movimento,
A gente tem que ver para onde estão indo, né? E o que os espíritos superiores nos dizem é que, como nós estamos muito condicionados às nossas marcas mentais, a gente funciona como se fosse assim, andando numa estrada onde já tem setas pré-determinadas. A gente já vai sempre para aquele lado. Aconteceu tal coisa, a gente vai para aquele lado. Aconteceu outra, eu já vou para cá. Aconteceu outra, eu vou para cá. A gente ainda não tem essa capacidade de parar diante dos estímulos que a gente recebe e falar, não, peraí, não tem lugar melhor para ir do que esse para onde eu vou sempre quando acontece isso. Você vai parar isso, dentro de determinadas circunstâncias, a gente tende a agir de determinada forma. Eu tenho dado sempre o exemplo do trânsito, que assim é terrível, né? A gente entende, mas chega lá na hora, a setinha aponta, né? E a gente vai naquela direção. Esse cara me fechou, como pode, né? Não está vendo, cara, não está enxergando, né? O que tem de errado com ele? Porque eu sigo a seta, né? Então o nosso trabalho aqui é justamente nos tornarmos mais senhores de nós mesmos, né? Por que esse estudo ele é fundamental? Exatamente por isso. Porque se nós começarmos a ter mais consciência dos nossos 5 agregados, na hora que acontecer uma coisa como essa, eu vou ter a chance de falar assim, poxa, o cara me fechou, eu estou tendo essa percepção inicial assim de raiva, né? De querer assim, quase que partir para cima, né? Acelerada, devolver o que ele fez. Mas se eu tiver capacidade nesse momento voltar para dentro de mim mesmo, eu vou dizer assim, mas puxa vida, sei lá, ele pode ter brigado com a esposa, ele pode ter, né, o filho pode estar doente, ele pode estar apressado por algum motivo, ansioso. Quer dizer, eu percebo que eu tenho a condição de mudar o que está acontecendo lá fora, mudando o que está acontecendo aqui dentro, porque na verdade não tem nada acontecendo lá fora. Lembra o exemplo que eu dei da semana passada do futebol? Né? A bola entrando no meio, o gol, um fica feliz, outro fica triste. E a bola é a mesma. Então não tem nada acontecendo lá fora, o que está acontecendo aqui dentro. Por quê? Porque a forma como eu estou percebendo as coisas. A percepção, que é um dos agregados, significa o quê? A forma como eu identifico os fenômenos, né? Por isso que a gente hoje, inclusive, vai continuar no Evangelho, né, que é a nossa terceira parte, amai os vossos inimigos, né? Esse mandamento de Jesus, né, essa recomendação de Jesus, ela só faz sentido se a gente entender isso aqui. Porque se ele é inimigo, como que eu amo? Agora, se eu entendo isso aqui, eu falo, não, ele não é inimigo, eu que estou percebendo ele como inimigo. Então, o que Jesus está me propondo? Torne-se senhor de suas próprias percepções, de suas próprias sensações, da forma como você vê o mundo. A visão é sua. O mundo lá fora não existe por si mesmo, ele é criado por essa maneira como você o percebe. Então, Jesus está apontando para isso. Porque senão não faria sentido nenhum amar os inimigos. Como assim amar os inimigos? Né? Então ele tá nos mostrando que nós temos essa capacidade, né? Porque todo esse nosso universo interno, como eu falei agora há pouco, ele é dinâmico. Então, se ele é dinâmico, está mudando. Se está mudando, só resta o quê? Que eu direcione ele para uma mudança para melhor. E ter inimigos não é uma boa coisa, porque significa que a gente está ficando mais preso ainda naquele elo que é apego, aversão e indiferença, né? Ou seja, eu estou vendo alguém como inimigo, então significa que eu estou vendo outros como amigo. Aí cada vez eu estou acirrando mais a dualidade. E a dualidade, ela dilacera quem? Não é a pessoa lá fora, ela dilacera o meu mundo interno. Porque é como se eu estivesse sendo puxado. Eu lembro assim daquele exemplo que eu vejo às vezes uns caras que gostam de mostrar que são fortes, assim, tem 2 caminhões puxando eles para... E eu fico pensando assim, vai um braço para cada lado, né? Então, nós com essa dualidade interna, a mesma coisa, é como se a nossa mente estivesse sendo lacerada, rasgada, né? Porque eu estou sempre lutando com uma dualidade. De um lado tem amigos, do outro lado tem inimigos. De um lado tem o que eu gosto, do outro lado tem o que eu não gosto. E isso vai provocando, inclusive, oscilações, desequilíbrios, né? Porque uma hora eu estou de um jeito, outra hora eu estou do outro, né? Ou seja, em outras palavras, todos nós temos um certo grau de bipolaridade, né? Embora a bipolaridade propriamente patogênica, né? Ela é essa doença assim já inerente, só que muito intensificada, né? Bom, e aí, da continuação do texto, ele diz assim, que se a gente tiver essa lucidez, nós vamos conseguir ver os 5 agregados como manifestações dessa fonte inesgotável. Ou seja, a fonte inesgotável a qual ele se refere é o que? A vacuidade.
O que a vacuidade quer dizer? Ela não quer dizer assim, ausência. Não é um niilismo, vocês entendem? Não é que não tem nada lá. É que o que tem lá, ele é vazio de significado, então ele é maleável. É nesse sentido, por isso que é inesgotável. Porque eu posso dar ao mundo o significado que eu quiser. Né? Agora, por que a gente não consegue dar o significado que a gente quer? Porque a nossa mente está nos arrastando. Está como um cavalo não domesticado. Nós temos que domesticar. Aí vem a meditação, né? Uma outra etapa já do caminho, que é colocar a mente, vamos dizer assim, nas rédeas, né? Nas rédeas do espírito. Né? E ele continua dizendo assim, sendo manifestações da vacuidade, não são grades de prisão. Olha que interessante. Não são paredes, não têm rigidez, não exercem limites. Voltando à nossa lição do Evangelho, que é o nosso objetivo aqui, né? Então, quando Jesus fala amai os vossos inimigos, ele está dizendo isso, vocês não estão limitados nessa dualidade. Não existem inimigos. Parem de criar paredes que te aprisionam numa visão completamente distorcida da realidade. A realidade ela é vazia por si mesma, né? Ou seja, ela é maleável, né? A vacuidade significa isso, ela é maleável. Vocês podem dar outra conotação. Como Viktor Frankl, lembra no campo de concentração, que eu já citei aqui várias vezes, né? Ele estava lá preso, de repente ele transformou aquilo, que era uma prisão, um sofrimento, num campo de pesquisa psiquiátrica. O quê? O que ele mudou? A percepção dele. Né? Era um psiquiatra, então tinha um certo conhecimento do mundo interno, usou isso com habilidade, né? E sobreviveu ao Holocausto, né? Tendo ficado preso, acho que quase 3, 4 anos. Então, isso é importante, pessoal. Nós não estamos presos na nossa forma de ver, nós podemos mudá-la. É possível, né? Embora muitas vezes a gente possa achar difícil, né? Mas a Bela já nos alertou que em vez de achar difícil, é melhor a gente achar desafiador, né? Porque é uma palavra que nos convida, que nos motiva a agir. E na continuação, o Lama diz assim, são expressões da liberdade original, mas não a limitam, ou seja, essa visão distorcida que a gente tem do mundo, ela também é manifestação do nosso espírito, só que de um espírito que ainda está obscurecido pela ignorância, só isso. Mas o espírito está presente aqui. A nossa inteligência primordial está presente aqui. Nós só precisamos acessá-la. Nós só precisamos desfazer essas nuvens que a encobrem. Né? É como o sol, né? Está nublado, mas eu sei que o sol está lá. Eu só preciso que a nuvem disperse. Então nós temos que dispersar a nuvem da nossa ignorância para reconhecer essa natureza e passar a agir com lucidez, né? Com clareza. E ele vai dizer assim, todas essas manifestações são ornamentos dessa natureza última, que é o nosso espírito, tá certo? Sendo todas elas produto da luminosidade, em verdade não há prisão. Porque o que é essa luminosidade? Vocês devem já ter, provavelmente, ouvido falar de uma frase do Gênesis, que é um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, onde diz assim que Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Se a gente conectar esse texto com a afirmação de Jesus, o reino divino está dentro de nós, o que significa isso? Que a gente também tem essa capacidade que está dentro de nós. A gente diz, faça-se a luz se faz. Mas qual é o problema? Se a gente diz, faça-se a sombra também se faz. Né? Aí a gente pode perguntar, mas poxa, por que a gente vai fazer sombra, né? Que ninguém é masoquista? Mas é porque a gente não percebe que está fazendo. A gente acha que está fazendo uma coisa boa. Né? A gente acha que... quantas vezes a gente já não falou assim, né? Por exemplo, uma pessoa nos ofende e fala assim, poxa, como é que ele faz um negócio desse comigo? Pô, não podia fazer isso. Não, mas você não precisa ficar... Alguém vem e fala, não, você não precisa ficar bravo, nem nada. Não, mas eu não posso aceitar isso. Eu não posso admitir isso. Né? Ou seja, a gente cria a nossa própria prisão. Por que prisão? Porque eu congelo aquela pessoa naquela fala que ela teve. Mas se eu tivesse um pouquinho mais de lucidez, eu falo, não, mas poxa, teve tantos outros momentos, eu vi ele manifestando tantas qualidades, ele é tão amoroso com os filhos, Pronto, você desmancha o quê? Você desmancha uma visão negativa que está te fazendo mal, porque não é para o outro que está fazendo mal, é para você. Embora, óbvio, a gente emita vibrações negativas, só que o karma principal está sendo gerado para nós, porque nós estamos sendo o agente da coisa. Entende? Isso também é muito usado da própria doutrina espírita, quando se faz o trabalho de desobsessão. Né? Num primeiro momento a gente olha aquele espírito que está causando perturbação para a pessoa como um obsessor. No trabalho de desobsessão se desmancha essa visão e você passa a ver como um irmão sofredor,
que está precisando de auxílio, tanto quanto aquele que aparentemente é a vítima dele. E só essa mudança de visão desfaz a prisão. A pessoa fica desobsediada, se ela não retornar aos velhos hábitos mentais, né? Toda vez que sai de um grupo mediúnico, os dirigentes falam, olha, agora você lê o Evangelho, você faz oração e tal, porque senão é igual você ter uma sujeira aqui, tá cheio de mosca, aí você abana as moscas, aquelas moscas foram embora, mas aí você deixa a sujeira, daqui a pouco volta, senão aquelas outras. Não é verdade? Então, é bem importante a gente entendermos isso. A prisão vem de vermos essas manifestações da vacuidade como sólidas e respondermos a essa aparência. Ficou claro essa questão da vacuidade, pessoal? A questão do inimigo, por exemplo, é bem expressão disso. Aquilo é uma expressão, o que eu estou vendo como inimigo é vazio de inimigo, não tem inimigo lá. Eu é que estou criando um inimigo lá, porque outras pessoas com certeza vão ser amigos, porque todo mundo tem amigo, até o maior criminoso do mundo tem amigo. Então isso mostra claramente o que é vacuidade, percebe? Não é que não tem ninguém lá, mas não tem do jeito como eu estou vendo. Né? Esse jeito como eu estou vendo só surge porque eu estou dando esse sentido e esse significado àquilo, certo? Então a gente vai ficar por aqui, mas com essa em mente, tá? Com esse conceito em mente, tá? Vacuidade, se vocês quiserem, a gente pode interpretar como a liberdade de significar e ressignificar tudo, né? Meu celular quebrou, eu posso falar, ai, como que meu celular quebra, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, mas eu posso comprar outro. É o mesmo fato, vazio, vacuidade, não tem existência sólida ali. Dar solidez às coisas é ficar preso, porque as coisas estão fluindo e eu estou aqui, agarrado em uma visão única, né? E é isso que Jesus sempre nos motiva a fazer, a sair dessas grades de prisão que são criadas por nós mesmos, com a nossa própria percepção distorcida.